Lula e Bolsonaro, como é que você avalia essa largada pelo segundo turno com esses discursos feitos pelos dois candidatos? Fabiola, numa disputa em dois turnos, é essencial que os candidatos que passam para o segundo turno saibam fazer a leitura adequada das urnas. Por incrível que pareça, o Bolsonaro fez uma leitura mais adequada do que o Lula. O Bolsonaro soou humilde, e todos sabem que ele não é humilde, mas o discurso dele foi muito adequado. Ele reconhece que há um eleitor que quer mudança, portanto, há um eleitor insatisfeito com o governo. Então, tem muito voto que foi pela mudança, disse o Bolsonaro. E aí ele adota um timbre bem humilde, diz: até tem razões para isso. Menciona o problema da inflação dos alimentos e diz que no segundo turno ele vai ter mais tempo, em condições iguais, para explicar melhor as coisas para esse eleitor que não votou nele. E aí ele diz: a mudança pode ser para pior também. E o Lula, ao contrário, ele adotou um discurso triunfalista, que as urnas não autorizam. Que ele diz: não, isso é só uma mera prorrogação de uma partida que eu já venci, esse jogo está decidido. Vem aí uma prorrogação, mas não há possibilidade de reversão do resultado. Me parece um discurso equivocado. Ele tinha ali uma necessidade de manter a tropa dele animada e tal, mas ele tinha também a obrigação de se dirigir adequadamente à sociedade, reconhecendo que ele passou para o segundo turno com um resultado mais favorável do que o seu adversário, mas está longe de autorizar esse discurso triunfalista. Tinha que ser um discurso de: olha, vamos para a guerra, nada está ganho, vamos arregaçar as mangas aqui. E tem um comportamento que leva a esse resultado, a meu juízo, que é um comportamento de salto alto, embora eles dissessem que não estavam, não tinham escalado o salto. O PT estava de salto alto. Ele recebeu uma série de apoios de pessoas famosas, defendeu o voto útil sem qualificar muito a utilidade do voto, porque ele não assumiu nenhum compromisso. E havia o discurso de que o risco à democracia justificava esses apoios e justificava o voto. E o discurso que o Lula adota agora, mais cedo, inclusive, depois de votar, ele disse que os fanáticos do bolsonarismo teriam que se ajustar à maioria. Então, tem que haver uma preocupação do eleitor em não desqualificar o eleitor do adversário. Você pode até atacar o adversário, mas o ataque não pode se confundir com uma ofensa ao eleitor do adversário. E o Lula, quando se expressa, ele dá a impressão de que o voto dado ao Bolsonaro vale menos do que o voto que foi dado para ele. Isso é um pecado muito grave numa disputa eleitoral. Mas Agora é o vai ficar mais comportamento dos eleitores nesse sentido também, né? Uma certa arrogância. Eu ouço isso também, bastante também, né, Josias? Que fala assim, é uma mas o certa candidato não arrogância, pode, né? como se os O eleitores do candidato Bolsonaro fossem menores.